A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir narrações imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. The Witcher, a saga do bruxo Geralt de Rivia. 7º livro, A Senhora do Lago, de Andrzej Sapkowski. Narração, Mauro Ramos. Capítulo 3. A aurora rompe. O gavião se agita. Move o prazer, move um costume nobre. Bicando a esmo o melro espalha a dita. Recebe o par, que com as asas cobre. Oh, dar-vos quero, e a esse querer me dobre, íntimo e alegre, os dons para nós supremos. Sabei que amor no seu livro os encobre, e por isso tão bem juntos vivemos. François Villon, tradução de Afonso Félix de Souza. Embora tivesse tanta pressa, embora nos apressasse, se precipitasse e se exaltasse, o bruxo permaneceu em Toussaint quase todo o inverno. Quais eram os motivos? Não escreverei sobre eles. Havia motivos, ponto final. Não há sobre o que divagar. E aqueles que queriam condená-lo, lembrarei que o amor tem diversos nomes. Não julguem, para que não sejam julgados. Jasquier, meio século de poesia. Those were the days of good hunting and good sleeping. Rudyard Kipling. O monstro atacou. Saiu silenciosa e traiçoeiramente da escuridão de uma armadilha. Materializou-se de súbito por entre as trevas como uma chama resplandecente, como uma labareda. Geralt, embora surpreso, reagiu instintivamente. Esquivou-se, deslizando pela parede do calabouço. A besta passou por perto, bateu contra o chão, ricocheteou, agitou as asas e saltou outra vez, sibilando e abrindo o terrível bico. Mas desta vez o bruxo estava preparado. Golpeou de um lance curto, do cotovelo, almejando o pescoço, abaixo das enormes carúnculas carmesins, 2 vezes maiores que as de um peru. Acertou, sentiu o gume dilacerar o corpo. O ímpeto do golpe derrubou a besta no chão, ao pé do muro. O Scoffin gritou, e era um grito quase humano. Debatia-se por entre os tijolos esfacelados, batia e agitava as asas, jorrava sangue, fustigava tudo em volta com sua cauda que parecia um azorrague. O bruxo estava convencido de que a luta já havia terminado, mas o monstro surpreendeu de forma pouco agradável. Inesperadamente pegou em sua garganta, grasnando terrivelmente, mostrando as garras e batendo o bico. Geralt esquivou-se, esbarrou com o ombro no muro, cortou para a esquerda de baixo, aproveitando o ímpeto do ricochete. Acertou. O Scoffin desabou novamente por entre os tijolos. O sangue fétido jorrou na parede do calabouço e escorreu, formando um desenho requintado. O monstro, derrubado num salto, já não se rebatia, apenas tremia, grasnava, estendia e inflava o longo pescoço e sacudia as carúnculas. O sangue jorrava intensamente por entre os tijolos sobre os quais jazia. Geralt poderia tê-lo matado sem esforço, mas não queria danificar sua pele. Esperava tranquilamente até que o Scoffin sangrasse até a morte. Afastou-se a uma distância de alguns passos, virou-se para o muro, abriu a calça e urinou, assobiando uma
uma saudosa melodia. O Scoffin parou de grasnar, ficou imóvel e silenciou. O bruxo aproximou-se e cutucou-o levemente com a ponta da espada. Quando viu que tudo havia acabado, segurou o monstro pela cauda e levantou-o. Agarrado pela base da cauda na altura da bacia, o bico de abutre do Scoffin alcançava o chão e suas asas estendidas tinham mais de 4 pés de envergadura. Você é leve, Scoffinzinho. Geralt sacudiu a besta, que realmente não pesava mais que um peru bem alimentado. Você é leve. Felizmente me pagam por peça, e não pelo peso. É a primeira vez. Reinhard de Boisfren assobiou baixinho entre os dentes. Geralt sabia que isso era a prova de uma grande admiração. É a primeira vez na vida que vejo algo assim. Uma verdadeira bizarrice, pela honra. A maior bizarrice de todas as bizarrices. Então, este é o famoso basilisco? Não. Geralt levantou o monstro mais alto para que o cavaleiro pudesse vê-lo melhor. Não é um basilisco. É um galoísco. E qual é a diferença? Fundamental. O basilisco, conhecido também como régulo, é um réptil, e o galoísco, conhecido como Scoffin ou cocatriz, é um ornitorréptil, isto é, nem réptil nem ave. É o único conhecido representante do gênero que os cientistas chamaram de ornitorrépteis. Após longas disputas, chegaram à conclusão de que... E qual dos dois? Reinhard de Boisfren interrompeu, aparentemente não interessado nas conclusões dos cientistas. Mata com o olhar ou transforma em pedra? Nenhum. É uma invenção. Por que então os humanos têm tanto medo dos dois? Este aqui não é muito grande. Realmente pode ser perigoso? Este aqui, o bruxo chocalhou a conquista. Normalmente ataca por trás e mira com precisão um ponto entre as vértebras ou a aorta abaixo do rim esquerdo. Normalmente, só uma bicada é suficiente. E, quanto ao basilisco, não importa onde mordiscar. Seu veneno é a neurotoxina mais forte já conhecida. Mata em questão de segundos. Diga-me então, qual deles pode ser morto com um espelho? Qualquer um, se bater diretamente na cabeça. Reinhard de Boisfren gargalhou. Geralt absteve-se de rir. A piada sobre o basilisco e o espelho deixou de ser engraçada ainda em Kaer Morhen, pois foi desgastada pelos professores. As piadas sobre as moças e os unicórnios tampouco o faziam rir. Mas o que batia os recordes de estupidez e primitivismo em Kaer Morhen eram as inúmeras versões da piada sobre um jovem bruxo que, obrigado por uma aposta, teria apertado a destra de uma dragoa. Sorriu para as lembranças. Prefiro vê-lo sorridente, disse Reinhard, observando-o atentamente. Prefiro 1000 vezes assim, como agora. Ao jeito que você estava em outubro, pois aquela confusão no bosque dos druidas, quando íamos para Beauclair. Naquela época, permita-me admiti-lo, você estava triste, amargurado e zangado com todo mundo como um agiota que for enganado por alguém, e irritado como um homem que não conseguira sorte a noite inteira, nem de manhã. Estava assim, de verdade? Estava. Por isso não estranhe que prefiro vê-lo deste jeito, como agora, mudado. Terapia por meio do trabalho. Geralt novamente chocalhou o galoísco que segurava na mão.
Trata-se do impacto salvador da atividade profissional sobre o estado psicológico. Por isso, passemos aos negócios para continuar o tratamento. Existe a possibilidade de lucrar com um Scoffin um pouco mais que o valor da gratificação negociado por matá-lo. Está com poucos ferimentos, então, se você tem um cliente que queira comprá-lo todo para dissecar ou empalhá-lo, peça não menos que 200. Se for necessário vendê-lo em partes, lembre-se de que o mais valioso que há nele são as penas da parte superior da cauda, especialmente estas, as penas de voo centrais. É possível apontá-las muito mais que as de ganso. Escrevem melhor e de forma mais estética e são mais duradouras. Um escrivão experiente pagará 5 por peça, sem hesitar. Tenho clientes para empalhar o corpo. O cavaleiro sorriu. O Grêmio dos Tanoeiros. Em Castel Ravelo viram um bicho desses empalhado, um estrobilocerco, qualquer que seja seu nome. Você sabe qual? Aquele que você matou 2 dias após Salvini num calabouço localizado embaixo das ruínas de um antigo castelo. Sei. Pois então, os tanoeiros viram a besta empalhada e pediram-me para arranjar algo igualmente singular para decorar a sede do Grêmio. O galoísco será perfeito. Como você deve imaginar, os tanoeiros de Toussaint são um grêmio que não pode se queixar da falta de serviço. É, digamos, um grêmio rico. Pagarão, de certo, 220, talvez até mais. Tentarei negociar. E no que se refere às penas, os barrileiros não notarão se tirarmos algumas do cu do galoísco para vender à chancelaria do Cal. Ela não paga do próprio bolso, mas da caixa do Cal. Então, em vez de pagar 5, pagará 10 por pena e sem barganhar. Curvo-me diante de sua esperteza. Nomen omen. Reynard de Boisfrene lançou um sorriso ainda mais largo. Minha mãe deve ter tido algum pressentimento para me batizar com o nome da raposa astuta do ciclo de fábulas comumente conhecida. Deveria ter sido comerciante em vez de cavaleiro. Deveria, o cavaleiro concordou. Mas o que posso fazer? Quando você nasce como filho de fidalgo, também será fidalgo e morrerá fidalgo depois de conceber. Fidalgos! Não conseguirá mudar nada, mesmo que arrebente de tanto se esforçar. Aliás, você também é espertinho, Geralt. É bom em cálculo, e olha que você não se ocupa do comércio. Não me ocupo mesmo, por motivos parecidos com os seus. Com a única diferença que eu não conseguirei conceber nada. Saiamos desta masmorra. Lá fora, ao pé dos muros do castelo, ventava e sentia-se uma friagem vinda dos montes. A noite estava clara, o céu límpido e estrelado, o luar reluzia na neve fresquinha e limpa que cobria os vinhedos em grande extensão. Os cavalos amarrados cumprimentaram-nos com um relincho. Convinha, disse Reynard, lançando um olhar enfático para Geralt, encontrar-se logo com o cliente e cobrá-lo. Mas você não deve estar com pressa para chegar a Bouclin, pois não? A certa alcova? Geralt não respondeu, pois não respondia, por princípio, a esse tipo de perguntas. Amarrou o corpo do Scoffin ao cavalo solto e, em seguida, montou Plotka. Encontremo-nos então com o cliente, decidiu virando-se na cela. A noite é uma criança e eu estou com fome. Estou com vontade de tomar algo também. Vamos à cidade, ao fazão. Reynard de Boisfrene riu, ajeitou o escudo de xadrez aurirrubro preso ao cepilho e subiu com esforço na cela alta.
Que se cumpra sua vontade, cavaleiro. Vamos ao fazão, então. Ande, Bucéfalo. Foram cavalgando a passo lento pela encosta nevada, dirigindo-se para baixo, rumo à estrada claramente delineada por escassos chopos. Sabe o que, Reinhard? Geralt falou de repente. Eu também o prefiro assim, deste jeito, como você está agora, falando normalmente. Naquela época, em outubro, você tinha uma manha cretina e irritante. Pela honra, bruxa, eu sou um cavaleiro errante. Reinhard de Boisfren gargalhou. Você se esqueceu? Os cavaleiros sempre têm essa maneira cretina de falar. É um sinal como este escudo aqui. É por meio dele que se reconhece a fraternidade. Isso funciona à semelhança de um brasão no escudo. Pela honra, o cavaleiro de xadrez falou. Não se afobe, Sr. Geralt. Sua companheira já deve ter sarado, de certo se esqueceu inteiramente da doença. Na corte da senhora duquesa há ótimos médicos capazes de tratar qualquer moléstia. Pela honra, não há motivos para se afobar. Também acho, disse Regis. Anime-se, Geralt. Os druidas também trataram de Milva. E eles sabem tudo sobre os tratamentos, Carrira interrompeu. A melhor prova disso é a minha própria cabeça dilacerada por um machado de mineiro. Vejam só como está agora, quase nova. Milva também deve estar bem. Não há motivos para se afligir. Tomara. Sua Milva, o cavaleiro repetiu, está sã que nem um pero. Aposto minha cabeça que já anda frequentando os bailes, saltitando e executando bate-pés, festejando. Em Beauclair, na corte da senhora Henrietta, há sempre bailes e banquetes. Pela honra, agora já que cumpri meu juramento, eu também... Cumpriu o juramento? A fortuna foi generosa comigo, pois precisam saber que fiz um juramento, e não foi um juramento qualquer, senão pelo Grou. Foi na primavera. Jurei caçar 15 salteadores antes de Iule. Tive sorte e livrei-me do juramento. Já posso beber e comer carne de boi, e já não preciso esconder meu nome. Por obséquio, sou Reinhard de Boisfren. Prazer. E quanto a esses bailes, Angoulême falou ao apressar o cavalo para alcançá-los, espero que não percamos os comes e bebes, hein? Estou a fim de dançar também. Pela honra, em Beauclair haverá de tudo. Reinhard de Boisfren assegurou. Bailes, festas, banquetes, festins e saraus. Vocês são amigos de Jasquier, ué? Isto é, do vice-conde Julian? Nossa senhora duquesa tem um grande apreço por ele. Pois é, ele andou se gabando disso, Angoulême falou. Qual é a verdadeira história desse amor? Oh, cavaleiro, você conhece essa história, hein? Conte-nos. Angoulême, o bruxo falou, você precisa conhecê-la? Não preciso, mas quero. Não resmungue, Geralt. E deixe de fazer essa cara de zangado, pois os cogumelos que crescem à beira da estrada avinagram-se quando o avistam. Conte, cavaleiro. Os cavaleiros errantes que lideravam o séquito cantavam uma canção de gesta com um refrão repetitivo. A letra da canção era incrivelmente estúpida. Isso aconteceu, o cavaleiro começou, há aproximadamente 6 anos. O senhor poeta ficou hospedado na corte durante todo o inverno e toda a primavera, tocava o alaúde, cantava romances, declamava poemas. Na época, o duque Raimundo estava em Sintra, num congresso. Não estava com pressa de voltar para casa, pois não era segredo que tinha uma amante em Sintra. E a senhora Henrietta e o senhor Jasquier... Beauclair é um lugar verdadeiramente estranho e maravilhoso, cheio de um encantamento amoroso.
Vocês próprios o verão. Foi então que a duquesa e o Sr. Jasquier foram tomados pelo sentimento. E antes que se dessem conta disso, foram passando de um poema a outro, de uma palavra a outra, de um elogio a outro. Havia florezinhas, olhares, suspiros. Em breves palavras, ambos passaram a ter um convívio bem próximo. Muito próximo? Angoulême riu em voz baixa. Não tive o privilégio de ser testemunha ocular, o cavaleiro disse secamente. E não convém divulgar os boatos. Além disso, como a senhorita certamente deve saber, o amor tem vários nomes. E a proximidade do convívio, mesmo grande ou não, é um assunto muito subjetivo. Carrir bufou baixinho. Angoulême não tinha nada para acrescentar. A duquesa e o Sr. Jasquier, Reynard de Boisfrene retomou, encontraram-se em segredo durante aproximadamente 2 meses, desde Beletein até o solstício de verão. Mas foram pouco cautelosos. A notícia se espalhou, os maldizentes começaram a fofocar. O Sr. Jasquier montou o cavalo e partiu sem demora. E fez bem, o que se provou mais tarde, pois logo após a chegada do duque Raimundo de Sintra, um serviçal prestativo denunciou tudo. Podem facilmente imaginar a raiva que tomou conta do duque quando soube como foi insultado e que chifres lhe foram atribuídos. Virou sobre a mesa terrina com a sopa de beterraba, dilacerou o serviçal delator com uma picareta, proferiu palavras obscenas. Em seguida deu uma bofetada na cara do marechal na presença de outras pessoas e quebrou um enorme espelho de covir. Trancou a duquesa nos aposentos, ameaçou torturá-la e assim conseguiu que ela confessasse tudo. Mandou logo uma perseguição atrás do Sr. Jasquier e ordenou matá-lo sem piedade e arrancar-se ao coração. Tendo lido algo semelhante numa balada antiga, planejava fritar o coração e forçar a duquesa Henrietta a comê-lo na presença de toda a corte. Uma abominação! Felizmente o Sr. Jasquier conseguiu fugir. Felizmente. E o duque morreu? Morreu. Esse incidente, como já havia falado, despertou nele uma tremenda raiva. Seu sangue ferveu, provocando uma apoplexia e paralisia. Ficou deitado durante a metade do ano feito um tronco de árvore. Mas sarou. Até começou a andar. Apenas piscava com um olho, sem parar, assim, ó. O cavaleiro virou na cela, semicerrou o olho e fez uma careta. Embora o príncipe, retomou após um momento, sempre fosse um conhecido garanhão e libertino, virou um periculoso nos amores. Maior ainda por causa dessa coisa de piscar o olho. Todas as moças achavam que ele fazia isso por causa do afeto e que eram sinais de amor. E as moças gostam muito de ser adoradas assim. Não as acuso de ser promíscuas ou devassas de jeito nenhum, mas o duque, como já havia falado, piscava muito, quase toda hora, portanto, per saldo saía ganhando. No entanto, uma noite exagerou na festança e sofreu uma apoplexia. Morreu, na alcova. Trepando em cima de uma mulher? Angoulême gargalhou. Na verdade... O cavaleiro, que até aquele momento estava extremamente sério, disfarçou um sorriso. Na verdade, foi embaixo dela. Mas os detalhes não têm muita importância. Claro que não, Carrir confirmou com seriedade. Mas não houve grande luto após a morte do duque, pois não? Enquanto contava, tive a impressão que se preocupava mais com a infiel esposa do que com um infiel esposo. O vampiro interrompeu o discurso como de costume. Será que foi pelo motivo de ela agora governar estas terras?
Foi um dos motivos. Reynard de Boisfrene respondeu com uma impressionante sinceridade. Mas não foi o único. O Duque Raimundo, que a terra lhe seja leve, era um cachorrão, canalha e, perdoe-me, filho da puta que em 6 meses faria com que o diabo ficasse com úlceras no estômago. E olhe que ele governou durante 7 anos em Toussaint. Agora, quanto à duquesa Henrietta, todos sempre a adoraram e continuam adorando. Então posso contar com a possibilidade de que, o bruxo falou pungentemente, o Duque Raimundo não tenha deixado muitas pessoas inconsoladas em sua tristeza pela perda do amigo, que estariam prestes a atacar Jasquier com punhais só para celebrar o aniversário comemorativo da morte do defunto? Pode contar com isso. O cavaleiro olhou para ele e seus olhos eram espertos e inteligentes. E, pela honra, suas contas estarão certas. Eu já lhe disse. O poeta goza de um grande apreço da duquesa Henrietta, e todos aqui colocariam a mão no fogo por ela. O honrado cavaleiro da guerra pândega voltou, mas sua amada por ele não esperou. Casou-se na véspera, lá. A aventura do cavaleiro sempre errante será. As gralhas escondidas no mato na beira da estrada levantavam voo, grasnando, espantadas pelo canto dos cavaleiros. Saíram logo das florestas e entraram diretamente num vale que jazia por entre montes, em cujos cumes alvejavam as torres de castelos que se destacavam contra o fundo do céu roxo, borrado em tons de azul marinho. Até onde alcançavam os olhos, via-se que nas suaves encostas dos montes cresciam arbustos em fileiras, disciplinados como no exército, e cortados cuidadosamente. Ali, o solo estava coberto de folhas vermelhas e douradas. — O que é isso? Angoulême perguntou. — Uma videira? — É exatamente uma videira, Reynard de Boisfrene confirmou. São as famosas vinícolas do Vale Sans-Retour. Os melhores vinhos do mundo são feitos das uvas que amadurecem aqui. É verdade, admitiu Regis, que, como sempre, era perito em tudo. O solo vulcânico e o microclima local garantem todos os anos a combinação perfeita de dias chuvosos e ensolarados. Se a isso acrescentarmos a tradição, o conhecimento e a meticulosidade dos funcionários das vinícolas, o resultado será um produto da maior classe e marca. Resumiu bem, o cavaleiro sorriu. A marca é exatamente isso. Olhem só para lá, para aquela encosta ao pé do castelo. Nestas terras, o castelo dá a marca à vinícola e as adegas localizadas bem abaixo dele. Aquele ali se chama Castel Ravelo, e em sua vinícola produzem-se vinhos como Hervelus, Fiorano, Pomino e o famoso Est-Est. Vocês devem ter ouvido falar dele. Por um barril de Est-Est pagam o mesmo preço que por 10 barris do vinho de Sidares ou das vinícolas nilfgaardianas localizadas à margens do Alba. E lá, vejam só, há outros castelos e outras vinícolas, e também já devem ter ouvido seus nomes. Vermentino, Torricella, Casteldacia, Tufo, Sancerre, Nuragos, Coronata, enfim, Bianco, Winserbin, em élfico. Suponho que esses nomes não lhes soem estranhos. Nada de estranho. Angoulême fez uma careta. Especialmente pela experiência de verificar se, por acaso, o taberneiro não colocou no copo um desses vinhos famosos no lugar de um normal, de maçã, pois nesses casos era necessário deixar o cavalo no estabelecimento.
Esse era o preço de um tal de Castel ou de um Est-Est. Não entendo. Esses vinhos de marca são para os fidalgos. Nós, gente comum, podemos nos embebedar igualmente bem com um mais barato. E posso lhe dizer, por minha própria experiência, que depois de beber um Est-Est, vomita-se do mesmo jeito que após tomar um vinho michuruca. Fazendo pouco caso das piadas de outubro de Angoulême, Reinhardt acomodou-se atrás da mesa soltando o cinto. Hoje tomaremos um vinho de uma marca e safra de primeira, bruxo. Podemos nos permitir isso. Ganhamos bem. Podemos farrear. Claro. Geralt acenou para o taberneiro. Enfim, como Jasquier fala, talvez haja outros motivos para ganhar a vida, mas eu não os conheço. Comeremos esse prato cujo cheiro vindo da cozinha desperta tanta fome. Em outras palavras, hoje o fazão está realmente lotado, embora já esteja tarde. É a véspera de Yule, o taberneiro esclareceu depois de ouvir suas palavras. O povo celebra, festeja, faz adivinhações. A tradição manda fazer isso, e a tradição aqui... Eu sei, o bruxo interrompeu. E quanto à cozinha, o que a tradição mandou preparar lá hoje? Língua com raiz forte, servida fria, caldo de capão com almôndegas de miolo, bifes de carne de boi enrolados e servidos com massa, nhoque e repolho. Traga tudo. Um por um, camarada. E para acompanhar, o que vamos pedir, Reinhardt? Se for carne de boi, o cavaleiro falou após pensar por um momento. Então, Côte de Blessure tinto, da safra do ano em que a velha duquesa Caroberta bateu as botas. Escolha acertada. O taberneiro acenou com a cabeça. À vossa disposição. A coroa de visgo jogada para trás pela moça da mesa vizinha caiu quase no regaço de Geralt. A companhia da moça caiu numa gargalhada. Ela corou graciosamente. Nem pense nisso. O cavaleiro ergueu a coroa e arremessou de volta para ela. Não será seu futuro marido. Ele já está ocupado, nobre senhorita. Ele já é prisioneiro de uns certos olhos verdes. Cale-se, Reinhardt. O taberneiro trouxe aquilo que haviam pedido. Comiam e bebiam, calados, prestando atenção à felicidade dos festeiros. Yule, Geralt disse e pôs a caneca na mesa. Midinvaern, o solstício de inverno. Estou plantado aqui há 2 meses. 2 meses perdidos. 1 mês. Reinhardt o corrigiu com frieza e sobriedade. Se você perdeu algo, foi apenas 1 mês. Depois a neve interditou os passos nas montanhas e você não conseguiria sair de Toussaint mesmo que se cagasse. Você esperou até Yule, então provavelmente esperará aqui até a primavera. Então se trata de uma força maior, não vale a pena lamentar ou ficar triste. Quanto às lamentações, não exagere em fingir que está aflito. De qualquer maneira, não vou acreditar que você esteja com tanta pena. O que você sabe, Reinhardt? Hein? O que você sabe? Sei pouco, o cavaleiro concordou, enchendo o copo de vinho. Nada além daquilo que vejo. E saiba que vi seu primeiro encontro com ela, em Beauclair. Você se lembra da festa das cubas e das calcinhas brancas? Geralt não respondeu. Lembrava-se. É um lugar charmoso. O palácio de Beauclair, cheio de um encantamento amoroso. Reinhardt murmurou, deleitando-se com o aroma do vinho. Pode ficar encantado só de olhar. Lembro-me de que vocês todos ficaram boquiabertos quando as viram em outubro. Cahir, lembre-me, qual expressão ele usou na hora? Um belo castelo, disse Cahir, cheio de admiração. Poxa,
Realmente um belo e admirável castelo. É preciso admitir, disse o vampiro, a duquesa vive bem. É uma puta casinha, Angoulême acrescentou. O Palácio Beauclerc, Reynard de Boisfrene repetiu cheio de orgulho. Uma construção élfica apenas levemente alterada, supostamente pelo próprio Pharamond. Nada de suposições, Regis opôs-se. Com toda a certeza, o estilo de Pharamond é reconhecível à primeira vista. Basta apenas olhar para estas torres. As torres culminadas com o vermelho de suas telhas, referidas pelo vampiro, almejavam ao céu com os alvos obeliscos esbeltos, surgindo da construção filigranada do próprio castelo que se estendia para baixo. A imagem lembrava, indubitavelmente, velas, das quais as grinaldas de cera caíram sobre a base esculpida intrincadamente de um candelabro. Aos pés de Beauclerc, o cavaleiro Reynard explicou, estende-se uma cidade. O muro, logicamente, foi construído depois, pois sabem que os elfos não cercavam as cidades com muros. Apressem os cavalos, senhores. O caminho que nos espera é longo. Beauclerc apenas parece próximo, pois as montanhas enganam a perspectiva. Vamos! Iam com ânimo, ultrapassando viajantes e vagantes, carruagens e carroças cheias de uvas escuras que pareciam emboloradas. Depois havia ruelas movimentadas da cidade que cheiravam ao mosto fermentado, depois um parque sinistro cheio de álamos, teixos, berberes e buchos. Em seguida havia roseiras, principalmente das espécies multiflora e sem pétalas. Depois, colunas esculpidas, portais e arquivoltas do palácio, também serviçais e lacaios vestidos de librés. A pessoa que os recebeu foi Jasquier, com o cabelo penteado e vestido como um príncipe. Onde está Milva? Está bem, não se preocupe. Está nos aposentos preparados para vocês. Não quer sair de lá. Por quê? Falarei sobre isso depois. Agora venha. A duquesa está esperando. Logo após a chegada? Foi essa a vontade dela. A sala na qual entraram estava cheia de pessoas coloridas à semelhança de pássaros paradisíacos. Geralt não teve tempo de prestar atenção. Jasquier empurrou na direção das escadas de mármore ao lado das quais havia duas mulheres acompanhadas de pajens e cortesãos que se distinguiam muito da multidão. O silêncio enchia a sala, porém, logo se tornou ainda mais profundo. A primeira das mulheres tinha um nariz pontiagudo e arrebitado. Seus olhos azuis eram penetrantes e pareciam levemente febris. Os cabelos castanhos estavam arranjados num penteado sutil e verdadeiramente artístico, sustentado por laços de veludo, trabalhado inteiramente nos mínimos detalhes, inclusive o cacho perfeitamente geométrico em forma de meia-lua. A parte superior do vestido decotado cintilava com milhares de listras celestes e lilazes sobre um fundo negro. A parte de baixo era preta, estampada densamente com um desenho regular de minúsculos crisântemos dourados. O pescoço e o decote estavam presos, à semelhança de um andaime complexo ou uma gaiola, num colar de laca, obsidiana, esmeraldas e lápis-lazuli cheio de arabescos, o qual terminava com uma cruz de jade que caía quase por entre os seios pequenos, sustentados por uma cinta apertada. O decote era grande e profundo, e os franzinos braços da mulher pareciam não fornecer o apoio suficiente. Geralt esperava que a qualquer momento o vestido fosse cair, deixando o peito à amostra. Mas não caía, segurado na posição certa pelos arcanos secretos da arte de costura
e pelo amortecedor em forma de mangas infladas. A segunda mulher era da mesma altura que a primeira. Seus lábios estavam pintados com um batom de uma idêntica cor. E aqui as semelhanças terminavam. A segunda usava uma touca de redinha sobre os negros cabelos curtos, a qual na frente se convertia num véu que chegava até a ponta do pequeno nariz. A estampa florida do véu não mascarava os belos olhos reluzentes, realçados fortemente com uma sombra verde. O mesmo véu florido tapava o decote simples do negro vestido de mangas compridas, que em apenas alguns pontos aparentemente casuais era salpicado difusamente com safiras, águas marinhas, cristais da rocha e estrelas ornamentais. A excelentíssima senhora duquesa Ana Henrietta, falou em voz baixa alguém atrás das costas de Geralt. Ajoelhe-se, senhor. Queria saber qual das duas. Geralt pensou, dobrando com esforço o joelho dolorido numa curva cerimoniosa. As duas, diabos, têm um aspecto igualmente ducal, para não dizer real. Levante-se, senhor Geralt. Aquela do sutil penteado castanho e nariz pontiagudo dissipou suas dúvidas. Sejam bem-vindos, o senhor e seus amigos, ao Ducado de Toussaint e ao Palácio Beauclerc. Temos o prazer de hospedar pessoas envolvidas numa missão tão nobre e que se encontram em amizade com nosso adorado Visconde Julian. Jasquier curvou-se profunda e agilmente. O Visconde, a duquesa retomou, nos revelou seus nomes, apresentou o caráter e o motivo de sua viagem, explicou o que os trouxe até Toussaint. E sua história nos comoveu. Sr. Geralt, teríamos o prazer de falar consigo durante uma audiência privada. No entanto, isso demorará um pouco, pois pesam sobre nós obrigações de Estado. Terminou a vindima, portanto a tradição nos obriga a participar da festa das cubas. A segunda mulher, essa de véu, inclinou-se para a duquesa e suspirou algo rapidamente. Ana Henrietta olhou para o bruxo, sorriu e passou a língua nos lábios. É de nossa vontade, levantou a voz, que o senhor Geralt de Rivia nos sirva a cuba junto com o Visconde Julian. Um sussurro correu por entre o grupo de cortesãos e cavaleiros, algo à semelhança do farfalhar de pinheiros agilizados pelo vento. A duquesa Henrietta presenteou o bruxo com outro olhar lânguido e saiu da sala junto com sua companheira e o séquito de pajens. Pelo raio! O cavaleiro de xadrez suspirou. Que coisa! Que honra lhe foi concedida, senhor bruxo! Não entendo bem do que se trata. Geralt admitiu. Como devo servir a Sua Alteza? Sua Alteza Sereníssima, corrigiu ao aproximar-se um corpulento senhor com a aparência de um confeiteiro. Perdoe-me a correção, caro senhor, mas nessas circunstâncias sou obrigado a fazê-lo. Nós aqui em Toussaint respeitamos muito a tradição e o protocolo. Sou Sebastian Le Goff, o camareiro mor e conde palatino. Prazer. O título oficial e protocolar da senhora Ana Henrietta. O camareiro mor não tinha apenas o aspecto de um confeiteiro, ele também cheirava a cobertura. É, excelentíssima senhora. E o não oficial, sua sereníssima. E o familiar fora da corte, sua senhoria. No entanto, sempre deve se dirigir por Sua Alteza Sereníssima. Obrigado, não esquecerei. E a outra dama, que título devo usar quando me dirigir a ela? Seu título oficial é Venerável. O camareiro moro o instruiu com seriedade. Mas é admissível dirigir-se por
senhora. É uma parente da duquesa e chama-se Fringila Vigo. De acordo com a vontade de Sua Alteza Sereníssima, é precisamente a ela que o senhor deve servir a Cuba. E em que consistirá esse serviço? Não se trata de nada difícil. Já lhe explico. Veja bem, já há anos usamos prensas mecânicas, pois a tradição... O pátio vibrava com o zumbido das conversas, o frenético trilo das charamelas, a louca música da flauta de Pan e o retinir dos tamborins. Saltimbancos e acrobatas adornados com guirlandas saltitavam e executavam cambalhotas ao redor de uma cuba posicionada sobre um estrado. O pátio e os claustros estavam cheios de pessoas, cavaleiros, damas, cortesãos e burgueses que usavam rica vestimenta. O camareiro mor, Sebastian Legoff, ergueu uma bengala adornada de videira e bateu-a 3 vezes contra o estrado. Ó! Gritou. Nobres senhoras, senhores e cavaleiros! Ó! A multidão respondeu. Eis um costume antigo, que se encha de uvas a videira. Que amadureça ao sol. Que amadureça. Que fermentem as uvas depois de amassadas, que ganhem força e sabor nos barris, que o vinho enche os copos com gostosura e suba a cabeça para a honra da senhoria, das formosas damas, dos nobres cavaleiros e dos funcionários das vinícolas. Que fermente! Que se apresentem as formosas. 2 mulheres, a duquesa Ana Henrietta e sua companheira de cabelos negros, surgiram das tendas de campanha de Damasco, alocadas nos 2 lados opostos do pátio. As 2 estavam envoltas hermeticamente em capas escarlates. O camareiro mor bateu a bengala. Que se apresentem os jovens. Os jovens já haviam sido instruídos e sabiam o que fazer. Jasquier aproximou-se da duquesa e Geralt da dama de cabelos negros, que, como já sabia, era chamada de a venerável Fringila Vigo. As 2 mulheres tiraram as capas simultaneamente e a multidão retumbou numa aclamação vivaz. Geralt engoliu a saliva. As mulheres vestiam brancas camisolas de alças, finas como teia de aranha, cujo comprimento não ultrapassava os quadris. E por baixo, justas calcinhas adornadas de babados. E mais nada. Nem joias. Aliás, estavam descalças. Geralt levantou Fringila e carregou-a em seu colo. Ela, entusiasmada, abraçou seu pescoço. Cheirava imperceptivelmente a âmbar e rosas. E a feminilidade. Estava cálida, e o calor que emanava penetrava como a ponta de uma flecha. Era macia, sua maciez queimava e irritava os dedos. Carregaram-nas até os tanques. Geralt levou Fringila e Jasquier à duquesa. Ajudaram-nas a subir em cima das uvas que explodiam, jorrando suco. A multidão urrou. A duquesa e Fringila puseram as mãos nos ombros uma da outra, podendo, graças ao apoio mútuo, equilibrar-se melhor sobre as uvas em que sucumbiram até os joelhos. O mosto estourava e respingava. As mulheres davam voltas e pisavam nas uvas, soltando gargalhadas feito adolescentes. Fringila, completamente fora do protocolo, lançou uma piscadela para o bruxo. A multidão gritava. Que fermente!
As uvas esmagadas respingavam, soltando mosto que efervescia turvo e espumava com abundância em volta dos joelhos das pisadoras. O camareiro Mor bateu a bengala contra as tábuas do estrado. Geralt e Jasquier aproximaram-se para ajudar as mulheres a sair das cubas. Geralt viu a Henrietta, levada no colo por Jasquier, mordiscar sua orelha. Seus olhos brilhavam perigosamente. Ele próprio teve a impressão de que os lábios de Fringilla roçaram sua bochecha, mas não tinha certeza se foi de propósito ou por acaso. O mosto soltava um cheiro forte, subia à cabeça. Pôs Fringilla em pé no estrado e envolveu-a com a capa escarlate. Fringilla apertou sua mão rapidamente e com força. Não é que essas tradições antigas, sussurrou, conseguem provocar tesão? Pois sim. Obrigada, bruxo. O prazer é todo meu. Todo não. Garanto que não todo. Encha o copo, Reinhard. A mesa vizinha transcorria mais uma adivinhação invernal. Consistia em lançar a casca de uma maçã cortada em uma longa espiral e prognosticar as iniciais do nome do futuro parceiro a partir da forma em que ela se posicionasse. A casca sempre se alocava em forma da letra S. Mesmo assim, a alegria continuava. O cavaleiro encheu o copo. Resultou que Milva, disse o bruxo pensativo, estava sã, embora ainda usasse bandagens nas costelas. Trancou-se no aposento, recusava-se a sair e a provar o vestido que recebera de presente. Parecia que estouraria um escândalo protocolar, mas o onisciente Regis pacificou a situação. Citou uma dúzia de precedentes forçando o camareiro Mor a trazer vestimenta masculina para a arqueira. Angoulême, para variar, ficou feliz de livrar-se das calças, botas de montaria e dos meiões. O vestido, o sabão e o pente fizeram dela uma moça até bonita. Não há como negar que o banho e a roupa limpa melhoraram o humor de todos nós, inclusive o meu. Todos nós íamos a essa audiência bem-humorados. Interrompa por um momento. Reinhard apontou com um movimento da cabeça. O negócio vem vindo até a gente. E não se trata de uma, mas de 2 vinícolas. Malatesta, nosso cliente, vem com um confrade e concorrente. Que coisa! Quem é o segundo? É da vinícola Pomerol. Neste momento estamos bebendo precisamente seu vinho, Côte de Blessieux. Malatesta, o administrador da vinícola Vermentino, os avistou, acenou com a mão, aproximou-se enquanto conduzia até eles seu companheiro, um indivíduo de negro bigode e uma barba negra e abundante que combinava mais com um facínora que com um funcionário público. Os senhores permitam, Malatesta apresentou o barbudo, o senhor Alcides Fierabras, o administrador da vinícola Pomerol. Sentem-se. Por obséquio, só um instantinho. Viemos falar com o senhor bruxo a propósito do monstro de nossa cava. Pelo fato de estarem aqui, presumo que o monstro já está morto. Mortíssimo. O valor combinado, Malatesta assegurou, será depositado em sua conta no banco dos Cianfanelli mais tardar depois de amanhã. Poxa, muito obrigado, senhor bruxo. Obrigado mesmo. É uma cavazinha tão grande, linda, arqueada, orientada para o norte, nem demasiado seca nem molhada, exatamente do jeito que deveria ser para guardar lá o vinho, mas por causa desse hediondo monstro não havia como usá-la.
O senhor próprio viu que tivemos de murar aquela parte toda do subsolo, mas, mesmo assim, o monstro conseguiu passar. Não há como adivinhar de onde ele surgiu. Provavelmente do próprio inferno. As cavernas escavadas em tufo vulcânico sempre abundam em monstros. Reinhard de Boisfrene instruiu com uma cara de sábio. Acompanhava o bruxo já há mais de um mês e conseguiu aprender muito, pois era um bom ouvinte. E claro que, onde há tufo, haverá monstros. Talvez seja o tufo mesmo. Malatesta olhou para ele de soslaio. Seja quem for esse tufo. Mas o povo fala que é porque as cavas devem estar interligadas com profundas cavernas, diretamente com o centro da Terra. Há muitas dessas cavas e cavernas por aqui. Por exemplo, para não procurar muito longe debaixo das nossas cavas, disse o Barba Negra da vinícola Pomerol. Esses calabouços se estendem por milhas. Ninguém sabe até onde chegam. E aqueles que tentaram descobrir isso não voltaram. Aparentemente viram um monstro horrendo. E por isso queria propor... Imagino, o bruxo respondeu secamente. Que proposta os senhores querem me fazer? Aceito-a. Penetrarei suas cavas. A remuneração será determinada de acordo com o que acharei lá. Não se arrependerá, o barbudo assegurou. Mais uma coisa. Digam, estou ouvindo. Esse súcubo que à noite assombra e atormenta os homens casados, que a ilustríssima duquesa ordenou que matasse. Suponho que não haverá necessidade de matá-lo, pois na verdade o demônio não incomoda ninguém. Só aparece por aí de vez em quando. Atormenta um bocadinho. Mas apenas os maiores de idade. Malatesta interpôs rapidamente. Compadre, você me tirou essas palavras da boca. Exatamente, o súcubo não incomoda ninguém. E ultimamente parece que não se tem ouvido mais falar dele. Juro, como se tivesse ficado com medo de você, senhor bruxo. Então, qual seria o sentido de persegui-lo? Ao senhor não lhe falta dinheiro, pois não? E se o senhor sentir falta de algo... Não nego que algo poderia cair. Gerald disse com uma expressão impassível, em minha conta no banco dos Cianfanelli. No fundo de pensão bruxesco. Assim será feito. E o súcubo não perderá nenhum fio de sua cabeleira loura. Passe bem, então. As duas vinícolas levantaram-se. Celebrem em paz. Não os importunaremos. Hoje é dia de festa. Tradição em Toussaint, a tradição... Eu sei, Gerald disse. É sagrada. A turma sentada à mesa provocou uma algazarra enquanto efetuava mais uma adivinhação de Yule, realizada com bolas formadas com o miolo de pão e com as espinhas da carpa consumida. Uma forte bebedeira acompanhava o ocorrido. O taberneiro e as moças corriam às pressas, abastecendo a mesa de jarros. O famoso súcubo, Reinhard observou, servindo-se de mais repolho, iniciou a célebre série de contratos bruxescos que você aceitou em Toussaint. Depois, tudo aconteceu rapidamente e você não conseguia se livrar de clientes. O mais interessante é que não me lembro da primeira vinícola que lhe deu à disposição. Você não estava lá na hora. Aconteceu no dia seguinte, após a audiência concedida pela duquesa. Aliás, você faltou a ela também. Não houve nada de estranho nisso. Foi uma audiência particular. Até parece, Gerald bufou. Participaram dela por volta de 20 pessoas, sem contar os lacaios imóveis como estátuas,
pajens menores de idade e o entediado bobo da corte. Legov, o camareiro mor de aparência e cheiro de confeiteiro, estava entre os contados, além de alguns fidalgos que se curvavam sob o peso das correntes de ouro. Havia alguns tipos de preto, conselheiros ou talvez juízes. Estava lá o barão do brasão Cabeça de Touro, que conheci em Caed Merkvid. Estava obviamente Fringila Vigo, uma pessoa evidentemente muito próxima da duquesa. E lá estávamos nós, toda a nossa turma, inclusive Milva, de vestimenta masculina. Expressei-me mal falando de toda a companhia. Jasquier não estava lá. Jasquier, ou melhor, Visconde fulano de tal, estava sentado no faldistório à direita de sua sereníssima Narizinho Anarrieta, presunçoso como um pavão, como um verdadeiro favorito. Anarrieta, Fringila e Jasquier eram as únicas pessoas que estavam sentadas. Ninguém mais fora autorizado a se sentar. Aliás, eu estava contente que não ordenaram que nos ajoelhássemos. A duquesa ouviu meu relato e, por sorte, interrompeu-me poucas vezes. Quando, resumidamente, expus o resultado das conversas com os druidas, abriu as mãos num gesto que sugeria uma preocupação tão sincera que parecia até exagerada. Sei que isso pode soar como um maldito oxímoro, mas acredite, Reinar, que no caso dela foi exatamente assim. Disse a duquesa Ana Henrietta abrindo as mãos. Deixou-nos extremamente preocupados, Sr. Geralt. Digo-lhe de verdade, nossos corações estão cheios de compaixão. Fungou o nariz pontiagudo, estendeu a mão e logo em seguida Jasquier pôs nela um lenço de cambraia com um monograma. A duquesa roçou as duas bochechas com o lenço de tal jeito que não removesse o pó. Repetiu. Então, os druidas não sabiam nada sobre Ciri? Não foram capazes de ajudar-nos? Será então que todo o seu esforço e o caminho percorrido foram em vão? Com certeza não foram em vão, respondeu convicto. Admito que contava com a possibilidade de conseguir informações ou dicas concretas com os druidas que pudessem esclarecer, pelo menos de forma geral, por que Ciri era objeto de uma caça tão persistente. Contudo, os druidas não podiam ou não queriam me ajudar, e nesse quesito realmente não consegui nada. Mas suspendeu a voz por um momento. Não foi para causar um efeito dramático. Ficou pensando o quanto podia ser sincero diante de todo esse auditório. Sei que Ciri está viva, disse por fim secamente. Provavelmente está ferida. Ainda corre perigo, mas está viva. Ana Henrietta suspirou, usou o lenço novamente e apertou o braço de Jasquier. Prometemos-lhes, disse, nossa ajuda e nosso apoio. Podem ficar em Tussão quanto quiserem, pois precisam saber que residimos em Sintra, conhecíamos Pavetta e tínhamos simpatia por ela. Conhecíamos a pequena Ciri e gostávamos dela. Estamos com vocês com todo o coração, Sr. Geralt. Se for necessário, terão toda a assistência de nossos estudiosos e astrólogos. Nossas bibliotecas e livrarias estão à sua disposição. Acreditamos profundamente que acharão algum rastro, alguma dica ou pista que lhes mostrará o caminho certo. Não ajam precipitadamente. Não precisam se apressar. Podem ficar aqui de acordo com sua vontade. São sempre bem-vindos.
Obrigado, Sua Alteza Sereníssima. Geralt curvou-se. Por sua generosidade e bondade. No entanto, seguiremos o caminho logo após descansarmos um pouco. Ciri ainda corre perigo. Quando ficamos parados em um único lugar, o perigo não somente cresce, mas as pessoas que nos são afáveis começam a correr perigo também, inclusive os terceiros. Não queria permiti-lo, sob nenhuma condição. A duquesa permaneceu em silêncio por algum tempo, acariciando com movimentos rítmicos o antebraço de Jasquier, como se fosse um gato. Suas palavras são nobres e justas, falou por fim. Mas não precisam nada temer. Nossos cavaleiros acometeram os calhordas que os seguiam de tal forma que não se safou nenhuma testemunha de sua derrota. O vice-conde Juliano nos relatou o ocorrido. E qualquer um que se atrever a perturbá-los terá o mesmo destino. Encontram-se sob nossos cuidados e nossa proteção. Prezo isso. Geralt curvou-se novamente, xingando no fundo o joelho dolorido, mas não apenas ele. No entanto, não posso me calar acerca daquilo que o vice-conde Jasquier se esqueceu de relatar à Sua Alteza Sereníssima. Os calhordas que me perseguiam desde Belhaven e que os seus cavaleiros corajosos acometeram em Caed Mirkvid eram, de verdade, calhordas da primeiríssima espécie de corjas, mas vestiam as cores de Nilfgaard. E daí? Daí tinha a resposta na ponta da língua, que se os Nilfgaardianos ocuparam a Edirne em 20 dias, precisam de apenas 20 minutos para ocupar seu ducado. A guerra não acabou. Falou em vez disso. Aquilo que aconteceu em Belhaven e Caed Mirkvid pode ser visto como diversão na retaguarda, e isso normalmente provoca repressões. Nos tempos de guerra... A guerra, a duquesa o interrompeu, erguendo o nariz pontiagudo. Certamente já acabou. Comunicamo-nos acerca dessa questão com nosso primo Emir Var em Reis. Dirigimos-lhe um memorando em que ordenamos que imediatamente pusessem fim a um despropositado derrame de sangue. A guerra acabou com certeza. Certamente a paz foi firmada. Não parece, Geralt respondeu com frieza. Atrás do Jaruga, a espada e o fogo dançam. Corre sangue. Nada indica que esteja terminando. Diria que muito pelo contrário. Num instante, arrependeu-se daquilo que dissera. Como é possível? Parecia que o nariz da duquesa ficou ainda mais pontiagudo e em um tom rosnento e rangedor ressoou em sua voz. Estou ouvindo bem? A guerra ainda não acabou? Por que então não fomos informados sobre isso? Senhor ministro Tremblay? Sua Alteza Sereníssima, eu... balbuciou, ajoelhando-se um dos portadores de correntes de ouro. Eu não queria preocupar, afligir Sua Alteza Sereníssima. Guardas! Sua Alteza Sereníssima uivou. Levem-no para a torre! Caiu em desgraça, Sr. Tremblay. Em desgraça! Senhor camareiro Mor? Senhor secretário? Às suas ordens, ilustríssima. Que nossa chancelaria envie imediatamente uma nota a nosso primo imperador de Nilfgaard. Exigimos o cessar-fogo imediatamente, mas imediatamente, e que firme a paz, pois a guerra e a discórdia são maléficas. A discórdia arruína e a paz faz crescer. Sua Alteza Sereníssima,
O camareiro mor confeiteiro, branco como açúcar em pó. Tem toda a razão. O que os senhores ainda estão fazendo aqui? Demos as ordens. Andem já, mas voando, hein? Geralt olhou em volta com discrição. As caras dos cortesãos estavam intransigíveis, um fato que levava a concluir que semelhantes incidentes não eram uma novidade nessa corte. Decidiu firmemente que a partir desse momento ia apenas fazer coro com a senhora duquesa. Henrietta roçou a ponta do nariz com o lenço e, em seguida, sorriu para Geralt. Como o senhor vê, disse, suas inquietações eram inúteis. Não há o que temer e podem ficar hospedados aqui o quanto quiserem. Ficaremos sim, Sua Alteza Sereníssima. No silêncio, ouvia-se nitidamente o trincar da broca da madeira em um dos móveis antigos. E os sortilégios proferidos pelo cavalariço contra um cavalo num pátio distante. Queríamos também, Henrietta quebrou o silêncio, fazer-lhe um pedido, Sr. Geralt. Um pedido destinado a um bruxo. Claro, Sua Alteza Sereníssima. É um pedido de muitas damas nobres de Toussaint, assim como nosso. Um monstro noturno perturba as casas locais. Um diabo, fantasma, súcubo em forma de mulher, mas tão desavergonhado que não nos atrevemos a descrevê-lo. Perturba os cônjuges virtuosos e fiéis. Assombra as alcovas à noite. Comete atos devassos e dissolutos, perversões repugnantes, às quais nossa humildade não nos permite mencionar. O senhor, sendo um perito, deve saber do que se trata. Sim, Sua Alteza Sereníssima. As damas de Toussaint pedem que acabe com esse monstro repugnante. E nós aderimos a esse pedido. E asseguramos-lhe de nossa generosidade. Sim, Sua Alteza Sereníssima. Angoulême achou o bruxo e o vampiro no parque adjacente ao palácio, onde os dois passeavam e desfrutavam de uma conversa discreta. Vocês não vão acreditar, arfou. Não vão acreditar se eu lhes disser, mas é pura verdade. Diga então. Reynard de Boisfrene, o errante cavaleiro de xadrez, está na fila junto com os outros cavaleiros errantes diante do camareiro mor da duquesa. E sabem para quê? Para receber a mesada. A fila, digo-lhes, tem o comprimento de meio tiro de arco e há tantos escudos que você fica zonzo. Perguntei a Reynard como era isso e ele respondeu que os cavaleiros errantes também andavam com fome. E o que tem de sensacional nisso? Você deve estar brincando. Os cavaleiros errantes vagueiam por uma nobre vocação e não por uma mesada. Uma coisa, o vampiro Regis falou com muita seriedade, não exclui a outra. É sério. Acredite no que eu digo, Angoulême. Acredite no que ele diz, Angoulême. Geralt confirmou secamente. Pare de correr pelo palácio à procura de escândalos. Vá fazer companhia a Milva. Ela está de baixíssimo astral. Não deveria ficar sozinha. É verdade. A tiazinha deve estar menstruada porque está zangada que nem uma vespa. Eu acho... Angoulême! Está certo, já vou. Geralt e Regis pararam junto a uma cama de rosas de 100 pétalas, já emurchecidas. Mas não conseguiram ter uma conversa mais longa. Um homem muito magro, vestido com uma elegante capa da cor de umbra, surgiu de trás da orangerie. Bom dia. Curvou-se e bateu nos joelhos um gorro de pele de Marta. Posso perguntar, por obséquio, qual dos senhores é o bruxo chamado Geralt, famoso pelo seu ofício? Sou eu. Meu nome é Jean Catillon, sou administrador das vinícolas Castel Torricella.
Trata-se da seguinte questão. Precisávamos de um bruxo. Queria me certificar se o senhor, por obséquio, não gostaria de... Do que se trata? É o seguinte... O administrador Catillon começou. Por causa dessa maldita guerra, os comerciantes vêm com menos frequência, o estoque cresce, está começando a faltar espaço para os barris. Pensamos que não haveria problemas, pois embaixo dos castelos há calabouços que se estendem por milhas, cada vez mais fundos, calabouços que devem chegar até o centro da terra. Embaixo de Torricella também achamos um calabouço assim lindo, se isso é possível, com os arcos do teto arredondados, não demasiadamente seco nem molhado, perfeito para guardar o vinho nele. E aí o bruxo não aguentou. Descobrimos que nesses calabouços graçava algum monstro, se isso é possível, que deve ter vindo do fundo da terra. Queimou 2 pessoas, deturpou seu corpo até os ossos e cegou um, pois ele, meu senhor, isto é, o monstro, cospe e vomita alguma lixívia cáustica. É uma solpuga, Geralt afirmou concisamente, conhecida também como peçonhenta. Veja só, Regis sorriu. Eis sua prova, Sr. Catillon, que está lidando com um profissional. Pode-se dizer que um profissional lhe cai do céu. E o senhor já se dirigirá a propósito deste assunto aos cavaleiros errantes do local? A duquesa tem todo um regimento deles. Esse tipo de missões é sua especialidade, sua razão de ser. Nenhuma razão. O administrador Catillon balançou a cabeça. Sua razão é proteger estradas, dutos, passos, pois se os comerciantes não chegarem até aqui, todos nós faliremos. Além disso, os cavaleiros são valentes e pelejadores, mas só a cavalo. Nenhum deles entrará debaixo da terra. Ademais, eles cobram... Interrompeu e ficou calado. Estava com a cara de alguém que tinha dentes, mas não conseguiu dar neles com a língua. Eles cobram muito. Geralt terminou, embora sem grande malícia. Saiba então, amigo, que eu cobro mais. Livre mercado e livre concorrência. Pois eu, se acertarmos um contrato, descerei do cavalo e irei para debaixo da terra. Pense nisso, mas não demore muito, pois não passarei muito tempo em Toussaint. Você está me surpreendendo. Regis falou logo após o administrador ter ido embora. O bruxo ressurgiu em você tão de repente? Você aceita contratos? Você se ocupará de monstros? Eu próprio estou surpreso. Geralt respondeu com sinceridade. Reagi espontaneamente por um impulso inexplicável. Vou sair dessa. Posso considerar insuficiente qualquer preço proposto, sempre. Mas voltemos à nossa conversa. Esperemos. O vampiro apontou com o olhar. Algo me diz que você terá mais clientes. O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma narração imersiva.